Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo iremos falar sobre os 144.000 de Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Em Apocalipse 7, fala que esses 144.000 são 12.000 de cada tribo de Israel. São 12 tribos, então 12 vezes 12.000 dá 144.000. Então, os teólogos hoje, eles acreditam que serão pessoas que surgirão após o arrebatamento da igreja, porque fala dos judeus. Só que se esquecem que no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, o templo destruído pelo general Tito, foi o que se cumpriu de Mateus 24, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre o templo. Os judeus foram dispersos para os 4 cantos dessa terra. E muitos judeus migraram até para o Brasil. Então as famílias Oliveira, Silva, Carvalho, Cordeiro, entre outras, meu sobrenome também é judeu. Então muitos dos 144.000 podem estar entre nós brasileiros. Não estou dizendo que são, mas pode estar entre nós. Porque depois do ano 70, os judeus espalharam pelos 4 cantos dessa terra e muitos migraram para o Brasil. E somente em 1948 foi restabelecido o Estado de Israel. Se cumpriu a profecia do Vale de Ossos Secos, quando Deus disse para Ezequiel 37, pode esses ossos sequíssimos reviver? Então aquilo ali se cumpriu, aquela profecia, porque Deus viu que naquela profecia Israel ia ser disperso e somente depois de mais de 1800 anos é que voltou o Estado de Israel e os judeus voltaram à sua nação. E aí isso está confirmado, que Ezequiel 37 fala da volta do Estado de Israel, e em Ezequiel 38 é a continuação do 37. Mas o assunto aqui é sobre os 144.000. Eu vou ler o texto para que os irmãos tenham um entendimento quem são esses 144.000, para que não fique nas minhas palavras. Então, em Apocalipse 7, fala que os 144.000 são 12.000 de cada tribo de Israel. Então, 12.000 vezes 12 dá 144.000. Mas não necessariamente são judeus que vivem em Israel. Porque nesses 1800 anos, os judeus se multiplicaram pelos 4 cantos da terra. E muitos judeus permanecem no Brasil, mesmo não sabendo que são judeus. Então agora eu vou ler aqui Apocalipse 14, onde fala também dos 144.000. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então notem que na testa dos 144.000 está escrito o nome de Jesus e o nome de seu pai. Já na testa da prostituta de Apocalipse está escrito o nome mistério. Então, irmãos, eu gostaria que você assistisse o nosso vídeo, o nome do Pai. E o vídeo também Espírito Santo de Deus. Por quê? Lá em Provérbios 30, versículo 4, diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí faz a pergunta no final, Provérbios 30, versículo 4. Qual é o seu nome? O nome do Criador? E qual o nome de seu filho? Se é que você sabe. Quando Salomão pergunta ali, qual é o nome do Criador e qual o nome do seu filho, se é que você sabe, é porque ele sabia que no futuro as pessoas não iam saber o nome de Deus. Então assista o nosso vídeo, Nome do Pai, e você vai entender por que as pessoas não sabem o nome de Deus. Lembrando que lá em 1 João 1, versículo 3, o apóstolo João diz: o que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então sempre 2 pessoas, Jesus sentado à direita do Pai, amém, irmãos? Um Deus Todo-Poderoso e um Senhor de todos. É que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então sempre 2 pessoas. 1 Coríntios 11,
versículo 3. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus quem? O Pai, é o cabeça de Cristo. Então, sempre duas pessoas, uma sendo soberana, todo-poderoso, por isso que é El Shaddai, e o outro sendo o Filho de Deus, nosso Rei, nosso Senhor, Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, na testa dos 144 mil tem o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Então, eles sabem quem é o Deus da Bíblia e quem é o Senhor. Mas na testa da prostituta de Apocalipse está o nome mistério. Esse mistério significa o mistério da Santíssima Trindade, que quase a Bíblia inteira condena essa doutrina, não é bíblica. E quando você assistir o nosso vídeo, o nome santo do Pai, batismo em nome de Jesus e Espírito Santo de Deus, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Lembrando que Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro. Lembrando que o Senhor Jesus disse em João 20,17: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, irmãos, acredite no que a Bíblia diz. A doutrina da Trindade pode te condenar ao inferno. Porque Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro. E lá em Marcos 12, versículo 24 a 28, diz que todas as coisas... Não, em Marcos 12, 24 a 28, é feita a pergunta para o Senhor Jesus: qual o maior mandamento na lei? E ele cita, ele responde algo da lei. Ele responde Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Que quer dizer, ouve, ó Israel, Yahweh é o nosso Deus, Yahweh é um. É um, irmãos. Tanto é que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, não de nós. Lembre-se disso. Então, na testa dos 144 mil está o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Continuando o texto. Apocalipse 14, versículo 2 agora. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono. Cântico é uma doutrina, um ensinamento. Só eles podiam entender. Por quê? Porque eles não... Os 144 mil, nós vamos entender isso aqui agora, eles são virgens. Eles não se contaminaram com mulheres. Que mulher é essa? Salomão diz em Eclesiastes 7, versículo 18 em diante, que ele conheceu algo pior do que a morte, a mulher, cujas cadeias são laços e grilhões. Né? O homem justo, aquele que for fiel a Deus, não vai cair nos braços dela. Essa mulher que é pior do que a morte é a mesma de Provérbios 2. Que Deus começa ali em Provérbios 2 pedindo para você buscar em oração, pedindo discernimento, sabedoria, entendimento na palavra, para você buscar o conhecimento na palavra mais do que quem busca o ouro e a prata. E lá no final de Provérbios 2 ele explica por quê. Para você não cair nas mãos dessa mulher. Irmão, essa mulher é o sistema religioso. Lembre-se, Jesus é comprado com o noivo e a igreja dele é uma noiva. Só que a noiva de Cristo não é uma mulher. É uma virgem pura, que só tem olhos para o noivo, só tem relação com o noivo, com a palavra. Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos ver que os 144 mil eles não têm relação com mulher, com esse sistema religioso. Eles só seguem o cordeiro. Como você segue o cordeiro? Você segue o que está escrito. Você não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Você tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Vou ler o texto. Apocalipse 14, versículo 3. E cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Comprados o quê? Pela fé em Jesus e obediência à palavra. Ó, versículo 4 agora. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, que é com o sistema religioso, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Como que você segue o Cordeiro? Se Jesus ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra. Então eles só seguem o que está escrito. Assim é seguir o Cordeiro. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
Então Deus é o Pai, Jesus é o Cordeiro, é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus. E na sua boca não se achou engano. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é a verdade. Tudo que não está escrito na Bíblia, toda doutrina que não está na Bíblia, principalmente da Trindade, isso é um engano, não é verdade. Por isso que eles têm na testa o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Já na testa da prostituta está o nome mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade. Vamos lá. E na sua boca, Apocalipse 14, versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno, para o proclamarem aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Então, irmãos, onde eu quero chegar com isso, com esse vídeo? Que os 144.000, eles têm uma função no Novo Testamento. O que é? Endireitar as veredas, juntamente com as duas testemunhas que vão vir. Por quê? Porque lá em 2 Tessalonicenses 2 diz que antes da vinda do Senhor Jesus a igreja estaria em apostasia. Como não tem como a igreja subir em apostasia, então os 144.000 eles têm uma missão. A missão dos 144.000 é destruir o sistema religioso corrupto, que adultera a palavra de Deus e que ensina falsas doutrinas. Aonde está escrito isso? Nós lemos lá em Isaías 56, versículo 4 e 5. Isaías 56, versículo 4 e 5. Ali Deus diz que ele tem um lugar preparado para os eunucos melhor do que o lugar de filhos e filhas na eternidade. Por quê? Porque os eunucos do Antigo Testamento são os 144.000 do Novo Testamento. Os eunucos do Antigo Testamento eram pessoas que assistiam diante do trono do rei. Para que ele não tivesse relação com a mulher do rei, ele era castrado, para não ter relação com a mulher do rei. Nós sabemos que o que acontecia no mundo físico no Antigo Testamento é sombra para o mundo espiritual. Por isso que os eunucos têm um lugar na vida eterna, preparado por Deus, melhor do que o lugar de filhos e filhas. Eles são, os eunucos do Novo Testamento são 144, por isso que eles não têm relação com mulheres, e a mulher representa o sistema religioso. Você vai ver isso em 2 Reis 9, quando Jeú entra para Jezreel. Jezreel significa terra que Deus semeou. Somos nós, né, e nós fomos semeados com a semente do Evangelho. Quando Jeú entra para Jezreel, e Jeú significa Jeová o é, ou Yahweh o é, Yahvé o é, ou seja, representa o próprio Deus. Ele entra para a Jezabel, ela está lá nas alturas, lá em cima. Aí Jeú entra e diz: quem é comigo? Aparecem 2 ou 3 eunucos, e ele diz: atira essa maldita daí de cima. Aí a Jezabel é jogada lá de cima pelos eunucos, e aí a Jeú atropela a Jezabel, o próprio Jeú destrói a Jezabel. Isso, trazendo para o mundo espiritual hoje, é a função de 144.000. Eles, como eles não se contaminaram com mulheres, eles têm na testa o nome de Jesus, o nome de seu pai, eles não se corromperam com o sistema religioso, eles têm uma missão: derrubar a Jezabel, que é o sistema religioso. É por isso que você vai ver Jesus dizendo em Apocalipse 2,18, na igreja de Tiatira: eu conheço o teu amor, a tua fé, as tuas obras, sei que as últimas obras são mais do que as primeiras, mas eu tenho contra você que você tolera a mulher Jezabel. Mulher que se diz profetiza a ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então, ali em Apocalipse 2,18, está falando do melhor tipo de crente que existe. Onde Jesus diz que conhece o amor, a fé, a paciência, que as últimas obras ali são mais do que as primeiras. Mas esse supercrente está tolerando a Jezabel, que é o sistema religioso corrupto. Entendeu, irmãos? Então, a Jezabel ali que Jesus está dizendo, que está fazendo o povo comer sacrifício da idolatria, está mandando o povo dele, os mais fiéis, se arrependerem, é justamente aqueles que seguem a Trindade. Por quê? Porque comer sacrifício da idolatria, o apóstolo Paulo nos explica. Em 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 7. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. E ele vai dizer quem é esse Deus que é um só. Ainda que haja muitos deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8, versículo 7, por que o povo evangélico não consegue entender que Deus é um, é o Pai, e que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo. É porque o povo está comendo sacrifício da idolatria, está seguindo a Jezabel, que é o sistema religioso. E os 144.000 são designados para destruir esse sistema religioso. E se você continuar seguindo a Jezabel, continuar seguindo essa mulher, que é pior do que a morte, você vai perder a sua vida eterna no reino dos céus.
Aí o apóstolo Paulo continua, 1 Coríntios 8, versículo 7. Mas nem em todos há esse conhecimento. Conhecimento de quê? De que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ele vai dizer agora por que nem em todos há esse conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume com a consciência do ídolo. Irmãos, o que é comer com a consciência do ídolo? É a Bíblia te dizendo uma coisa e o pastor, bispo, apóstolo ou a religião te ensina outra. Então a Bíblia te diz o tempo todo que Deus é um, é o Pai, Jesus é o Filho de Deus, mas o pastor, a religião te ensina a Trindade. E aí você come com a consciência do ídolo. Você acaba se tornando um idólatra. Então assista o nosso vídeo, Bezerro de Ouro, para você ter um entendimento maior sobre isso que é idolatria, né? Então, irmãos, a missão dos 144 mil é jogar Jezabel lá de cima, que é o sistema religioso corrupto. E muitos desses 144 mil podem estar aqui no Brasil, porque depois que os judeus foram dispersos para os 4 cantos da terra, muitos migraram aqui para o Brasil. Então, espero que você que esteja me assistindo ajude a divulgar este vídeo para outros irmãos e medite na palavra, busque Deus em oração. Porque a Bíblia diz em Provérbios 2 que é Deus quem dá a verdadeira sabedoria. Só que ele só dá para um grupo de pessoas, para os retos. Os retos são aqueles que não desviam nem para a esquerda nem para a direita do está escrito. Lembre-se, irmãos, tenha a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Cuidado com teus olhos e com teu coração. Porque a Bíblia diz: não confie em teus olhos te enganam e o coração do homem enganoso. E Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que para o homem parecem corretos, mas seu fim leva à morte. Se esforce para ser um escolhido, não apenas um chamado. Chamados estão dentro das igrejas evangélicas do mundo inteiro. Escolhidos são aqueles que leem e obedecem. Por isso está lá em Hebreus 5, versículo 9, que Jesus veio ser a causa da eterna salvação é para todos os que lhe obedecem. Não é para quem tem fé. Fé todas as religiões têm. Jesus veio salvar quem obedece. Aquele também que não nasce da água do Espírito não vai entrar, assista o nosso vídeo também. Quero agradecer a você. Entre no nosso site www.revelandomistérios.net. Se esforce para adquirir nosso livro, vai ajudar muito você na caminhada. Aqui embaixo tem meu telefone, tenho também o site. Se quiser ligar, tirar alguma dúvida, adicionar no WhatsApp, será o maior prazer. Que Deus possa abençoar a família de cada um dos irmãos. E lembre-se, irmãos, se esforce para assistir todos os nossos vídeos. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. E que Yahweh te abençoe e te guarde. Que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que Yahweh nos dê a paz em nome de Yahshua HaMashiach. Amém.